Brindando o segundo episódio aqui do Papo de Caneca. Nesse episódio a gente vai falar de um dos estúdios muito especial para nós dois, né? Que é o Estúdio Ghibli. É Ghibli ou é Ghibli? Aí Cara, fica nessa dúvida, eu falo Ghibli, eu falo Ghibli. a gente fica nessa treta, mas Ghibli é para todos os corações e gostos, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar do Hayao Miyazaki. Aí no segundo vídeo que a gente vai fazer mais pra frente, a gente vai falar do Isao Takahata. A gente vai dividir esse vídeo em dois, né? Então vamos começar falando do Hayao Miyazaki, né? Um pouco da história dele. Ele nasceu no período da Segunda Guerra Mundial, né? Ele nasceu em 1941 e ele foi muito influenciado nesse período porque o seu pai... O pai dele trabalhava com modelagem, né, de aviões. Sim, trabalhava com, fazendo peças para aviões, né? Que atuava... Ele desenhava, né, as peças de aviões. Foi aí que o Miyazaki se apaixonou por desenho. Ele desenhava aviões, ele só sabia desenhar aviões até ele entrar na Toei, né, que é mais pra frente. Aí, depois que ele teve essa influência dele na Segunda Guerra Mundial, ele entrou na Toei. E na Toei ele conheceu o Isao Takahata, né, e os dois começaram a ter uma grande amizade. E uma certa rivalidade também, né? A rivalidade cresceu aí, e dessa amizade cresceu a raiz que hoje é o Estúdio Ghibli. Um grande estúdio que marcou muita gente, marcou nós dois também. Um pouco da filmografia, introduzindo já o primeiro Lupin. O Lupin foi o primeiro, né? Eu não tinha conhecimento desse filme até eles me encomendaram o ano passado. Eu assisti e eu gostei pra caramba. O Lupin é o primeiro filme que o Miyazaki é convidado a dirigir, né? O primeiro longa. E nesse filme ele começa a se divertir mais com a parte da direção e da parte mais de cuidado de todos os processos, né? Porque o filme ele tem uma pegada mais assim, eu não diria infantil, mas é uma pegada mais de aventura, mais contraída, mais lúdica. Vai falar um pouco do Nausicaa, que foi onde que o Miyazaki se lançou, né, para a criação do Ghibli, que vem antes do Ghibli. Nausicaa é baseado num mangá escrito pelo próprio Hayao Miyazaki, né? Em Nausicaa você tem toda a questão da distopia, das forças da natureza, que vai mudar todo o estilo do Miyazaki mais pra frente, né? E foi nesse filme que ele chamou o Takahata para ser o produtor, e os dois que começaram o estúdio depois desse filme, né? Junto com o Toshio Suzuki e o Toku, né? E o legal falar é que, assim como o Lupin, o Nausicaa ele também tem um mangá, e o mangá ele continua um pouco depois, né? Continua um pouco depois, tem uma história fechada. Ele tem um final. Tem um final. Aí, pra quem assistiu ou vai assistir o filme, se interessar bastante e quiser saber mais sobre a história, como a história termina, de fato, o mangá é uma boa dica, né? É uma boa pegada aí. É uma leitura rápida o mangá. Introduziu o Totoro agora, que foi o primeiro, na realidade foi o Castelo no Céu, mas o que teve esse gancho que puxou o Estúdio Ghibli pra cima foi o Totoro, né? Que o Totoro e o Túmulo dos Vagalumes, que foram lançados os dois juntos, né? O Totoro foi um dos filmes que mais marcou e o Túmulo dos Vagalumes foi um dos filmes que eu mais chorei. O primeiro filme que eu assisti do Ghibli foi o Viagem de Chihiro, mas que a gente vai falar depois. Mas o segundo filme que eu assisti foi Princesa Mononoke, que eu gostei pra caramba da fantasia, mas assim, meio que me chocou, porque é um pouco mais pesado. Isso era cobrado uma certa leveza que o Miyazaki tem, né? Tipo, de tratar esses temas um pouco da exploração da natureza, do conflito que a gente tem com o nosso próprio mundo. Ele explora disso de uma maneira um pouco mais leve, mas ele traz toda a carga emocional embutida nos filmes dele, né? Eu acho legal isso também, a gente ver essa diferença entre, por exemplo, o filme do Totoro, ele é um filme com uma pegada mais infantil, e o do Princesa Mononoke, ele é um filme com uma pegada mais adulta, mas eu diria que não é necessariamente adulto e criança. Eu diria que os dois eles podem assistir, tanto a gente como adulto, a gente tem a nossa criança interior e a gente vive isso, né? E tanto como a criança também, ela ter noção de como as coisas são de fato. A gente não pode esconder a verdade das crianças, né? Então, o Princesa Mononoke, ele mostra isso, essa questão da natureza, com o embate entre os humanos e como isso afeta os dois lados. É legal, e essa é a realidade. Tipo, tem duas versões da história, né? Não é sempre o bem e o mal. A gente tem que ver. Então, eu acho legal isso, tipo, tanto para criança quanto para adulto, esses dois filmes têm um contraste assim de tom
mas os dois podem ser assistidos por ambos. E também agora, falando do filme que introduziu no Ocidente o Estúdio Ghibli, que Foi A Viagem de Chihiro, que ganhou um Oscar. Ganhou um Oscar, se não me engano, foi o segundo ou terceiro filme a ganhar o Oscar na parte de melhor animação, né? E por muito tempo foi a animação que mais deu bilheteria no Japão, né? Sim. Até lançar aqui no Mauá. Recentemente, mas a Viagem de Chihiro ela foi responsável por trazer o público ocidental pro Estúdio Ghibli, né? Estúdio Ghibli. Foi muito devido ao John Lasseter, né, que é um dos fundadores da Pixar, que tinha uma amizade com o Miyazaki e ele começou a trazer os filmes do Miyazaki para o Ocidente. Aí dessa amizade surgiu o Estúdio Ghibli pra gente. Né? Inclusive, eu fui uma das pessoas que só fui conhecer o Estúdio Ghibli por causa da Viagem de Chihiro, porque foi o primeiro filme que eu assisti. Eu lembro até hoje, tinha um DVDzinho da Viagem de Chihiro. Eu não sei o que foi acontecer nesse DVD que eu perdi. Achei no VHS mesmo. Mas aí eu me interessei bastante pelo estilo de animação, que é diferente, né? Com uma pegada diferente, e eu fui procurando os outros filmes. Mas essa diferença é o que mais nos choca, porque a diferença que tem nos filmes do Estúdio Ghibli é justamente a realidade do nosso mundo. Porque as histórias mais literalizadas, ele difere justamente nessa questão, né? Que ele é uma história um pouco mais do cotidiano. Como Chihiro entrou no mundo do Ocidente, foi o que mais impactou, né? Tanto na parte da fantasia, aliado numa mitologia muito rica, né? A mitologia japonesa é uma das que mais me interessa. E traz todo esse caráter mais real, né? Que como é legal a gente falar dos detalhes, né? Por exemplo, tem cenas na animação que a gente está acostumado a assistir filmes mais ocidentais, a gente pensa, nossa, mas essa cena aqui ela não tem muito a ver, né? Essa cena aqui não tem muito a ver com a história, mas ela tem um papel na história, apesar de ela ser uma cena que poderia ser cortada, ela tem um papel na história para mostrar, tipo assim, a realidade do cotidiano, as coisas mais simples, como calçar um sapato, como olhar o horizonte, né? Sim. Essas trivialidades da vida que são presentes no filme de estúdio, que traz uma grande aproximação com o nosso mundo, né? Agora já dando um grande salto, né, para o vídeo não se estender muito, já falando do último filme que a gente tem notícia do Miyazaki, a gente já sabe que ele está fazendo outro filme, e tomara que lance logo, né? Falando de Vidas ao Vento, que foi um filme que abordou de uma maneira mais ampla a paixão do Miyazaki pela aviação, né, que é presente em todos os filmes dele. Esse filme, assim, ele teve muita influência, todos os filmes a gente vai falar, né, da história dele, mas esse filme eu acho que foi o que ele mais entregou o de si dele para esse filme, né? Sim. Então tem um documentário muito bom que é um documentário que eu assisti mais de 10 vezes, cara, que é o Reino dos Sonhos da Loucura. Tanto esses documentários, né, que eu vi do Miyazaki e também puxando do Takahata, que tem uns documentários do Takahata e do Miyazaki. No Takahata ele mostra a relação dele com as paixões dele, né, e o Miyazaki mostra essa relação dele com a aviação, né? Com tanto a questão dele com os Saint-Exupéry, que ele é um grande fã de Saint-Exupéry. Tem grande influência também nas obras dele. Um dos livros mais favoritos do Miyazaki. Saint-Exupéry foi o autor do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Ou um livro que a gente recomenda bastante também. É muito bom, dá pra você ler um dia, cara, é um livro muito bom. Vou terminar com a mensagem, né, que você acha, né, dos filmes do Miyazaki, o que ela te traz, cara? Cara, tipo assim, que nem eu falei, eu acho que os filmes assim do Miyazaki, eles trazem algo pra gente que a gente nem sabia, algo que, tipo, que tava na nossa infância e que quando a gente cresce a gente perde. Então, por exemplo, quando você assiste um filme, eu acho que você revive essa alma sua de criança. Não é que ele diz pra você se tornar criança, mas ele pega essa criança que tá dentro de você e revive ela. Então você acaba mesmo que, tipo assim, porque quando a gente é criança a gente não tem essa preocupação do mundo, da vida de adulto. A gente enxerga as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que os filmes dele fazem isso, pelo menos comigo, não sei se com você. Eles fazem a gente voltar a enxergar o mundo com os olhos de uma criança. Eu acho que essa é a principal questão que deixou em mim. Pra mim, o que mais pegou no Miyazaki, além de ser a fantasia, o grande panteão do Estúdio Ghibli, né? Desses personagens mais fictícios, que eu sou muito fã dessa parte mais fictícia, a parte meio absurda. O que mais me pegou foi a questão mesmo dos sonhos da humanidade, que são todos
são todos malditos, todos são passíveis de dualidade, e isso resulta numa sociedade que, ao mesmo tempo que é podre, tem o seu lado sensível, ao seu lado que dá pra gente captar uma coisa boa. A dualidade é um ponto importante também, porque ele mostra também que, tipo assim, nem sempre o mal é mal e nem sempre o bem é tão bem. Tipo, os dois, eles têm tipo duas faces. Yin e Yang, né? É a filosofia do Yin e Yang. Um precisa do outro pra coexistir. E eu acho que assim, a sua experiência pode ser diferente da nossa. Se você já assistiu os filmes, deixa aqui no comentário o que você achou e o que deixou em você. Mas eu acho que cada pessoa ela pode levar isso de um jeito, né, de sua forma. A gente recomenda muito que vocês assistam, que vale a pena. Se você tiver um tempo livre, assim, numa tarde de sábado, a gente recomenda muito. Né? É isso. E é isso. Eu sei que tem filmes ou assuntos que a gente pode ter deixado de falar. A gente, por exemplo, Pônio, a gente não falou muito. Tem mais de 20 filmes do Estúdio Ghibli. É muita coisa, muita gente. coisa. A gente pode fazer mais vídeos futuramente. Se você gostou desse tema, comenta aqui, a gente vai se aprofundar mais, né? Eu também gosto bastante de falar sobre esse assunto. E é isso. E é isso. Terminou o papo de novo, Terminou o papo, dessa vez o chá, né? Porque eu não fiz café dessa vez. Eu vou de café, ele Eu vai vou ser de de chá. E não terminou, mas o papo ainda tá O papo vai render muito ainda. É isso, até mais. Até mais, pessoal.